Oi gente, tudo bem? Meu nome é Laísa, eu tenho 22 anos e eu sou estudante do curso de História da UFRJ. Estava previsto para me formar no final desse ano, mas devido a essa situação caótica de pandemia não será possível, infelizmente. Eu sempre tive vontade de criar um canal para dividir com vocês aqui o amor que eu tenho pela história, mas eu nunca tinha parado de fato para estruturar, para pensar como eu faria o meu trabalho aqui. Mas, como nós estamos de quarentena e eu tô tendo tempo suficiente para isso, eu pensei, por que não? E aqui estou eu. Pessoal, eu quero dizer também que além de criar esse canal para poder dividir com vocês o amor que eu tenho pela história, o meu objetivo principal é contribuir para a democratização do ensino que está tão precário no nosso país, infelizmente. E agora falando sobre o conteúdo que nós trabalharemos aqui, considerando que a Era Vargas é um dos principais temas pedidos nos vestibulares, eu decidi fazer os 4 primeiros vídeos desse canal abordando essa temática. Bom, mas por que os 4 primeiros vídeos e não apenas um? Gente, a Era Vargas ela se inicia em 1930, com a Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder, e dura até 1945, ou seja, Getúlio governa durante 15 anos seguidos. Por ser um período muito longo, cada etapa, cada parte, se é que a gente pode falar assim, dessa era, deve ser estudada individualmente, devido às suas características tão individuais, peculiares, até para que a gente possa entender a Era Vargas como um todo. Então, gente, é isso. Essa nossa primeira aula será sobre a Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder. E eu vou tentar fazer um resumão assim bem geral para vocês. Espero que vocês gostem e vamos comigo. Pessoal, o ano é 1929. Nós estamos falando sobre a Primeira República, ou, como muitos de nós conhecemos, República Oligárquica. Ué, professora, mas o que é uma república oligárquica? Gente, oligarquia significa o poder nas mãos de poucos. E o Brasil, nessa época, estava sendo comandado principalmente pelas duas oligarquias dominantes, São Paulo e Minas Gerais. Pessoal, é importante a gente entender que a economia dessa época era necessariamente agroexportadora. São Paulo ficava responsável pela produção do café e Minas Gerais pela produção do leite, sendo que o café era responsável por movimentar mais de 50% da economia. Ou seja, ele era mais importante do que o leite. Considerando que São Paulo produzia o café e Minas Gerais produzia o leite, que eram os dois principais produtos da nossa economia, nós entendemos o porquê do nome da política, o acordo entre eles se chamar Política do Café com Leite. Gente, o que era essa política? Ela era responsável por manter São Paulo e Minas Gerais sempre no poder. Eles intercalavam no poder, na verdade. O que isso significa? Por exemplo, se nós tivéssemos um presidente paulista, para as próximas eleições ele deveria indicar um presidente mineiro e vice-versa. Washington Luiz era o nosso presidente daquele ano, de 1929. As próximas eleições para o seu cargo aconteceriam em 1930, ou seja, ele deveria indicar uma outra pessoa, um mineiro, para as próximas eleições, que viria como candidato apoiado pelo governo. Mas, rompendo a política do café com leite, rompendo o acordo com Minas Gerais, Washington Luiz, ao invés de indicar um mineiro para a presidência, indicou um paulista chamado Júlio Prestes. Minas Gerais não ficou nada satisfeito com a escolha de Washington Luiz e, a partir disso, entendeu que não existia mais acordo nenhum entre os dois estados, Minas Gerais e São Paulo. Ok? Conflitos entre as duas principais oligarquias criou um ambiente para que problemas não tão antigos da oposição pudessem vir à tona naquele momento. Sabendo disso e objetivando retirar São Paulo do poder, Minas Gerais se uniu à oposição. E quem era essa oposição? Principalmente o Rio Grande do Sul e a Paraíba. E agora, junto com Minas Gerais, eles formaram a conhecida e chamada Aliança Liberal. E como candidato escolhido pela oposição, como candidato representante da Aliança Liberal, veio o famoso Getúlio Vargas. Beleza? Naquele momento, Getúlio Vargas era governador, ou como muitos historiadores ainda falam, e naquele momento falava, era o presidente do Rio Grande do Sul. E havia sido também anteriormente ministro do governo do próprio Washington Luiz. E como seu vice na chapa, veio o famoso João Pessoa, que naquele momento era governador da Paraíba. Mas vocês devem estar se perguntando, o que pretendia a oposição? O que pretendia a Aliança Liberal naquele momento? O lema defendido por eles na sua plataforma era representatividade e justiça. Ou seja, eles defendiam a regeneração política e, além disso, a reforma eleitoral. Mas, professora, o que significava a reforma eleitoral? A reforma eleitoral significa a criação de uma justiça do trabalho, a implantação do voto secreto e até do voto feminino, por exemplo. Além disso,
A Aliança Liberal defendia a regulamentação do trabalho. Mas também o que significa a regulamentação do trabalho? A implantação de leis trabalhistas, como o direito a férias, por exemplo. Gente, vocês já devem ter ouvido falar sobre a crise de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos, mas afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, o que acabou acirrando as eleições daquele ano. Mas, professora, como que a crise de 1929 atingiu diretamente o Brasil? Gente, vocês lembram que nós conversamos que a economia do nosso país naquele momento era principalmente agroexportadora? E o nosso principal produto era o café? Então, sem ninguém para comprar o café, como que o Brasil ganharia dinheiro? Sendo assim, foi instalada uma crise econômica que acabou prejudicando, liquidando a economia do governo de Washington Luiz. Mas, por mais que a bomba econômica tenha explodido nas mãos de Washington Luiz, o candidato escolhido por ele, Júlio Prestes, ganhou as eleições daquele ano e assumiria a presidência em janeiro do próximo ano. Por mais que o próprio Getúlio Vargas tenha aceitado a sua perda naquele momento, setores mais radicais da Aliança Liberal não conseguiram entender a perda e, além disso, questionavam fortemente fraudes nas eleições daquele ano. Sendo assim, buscando apoio para poder tirar São Paulo do poder, esses mais radicais da Aliança Liberal buscaram apoio nos tenentistas. Mas quem eram esses tenentes? Esses tenentes eram os mesmos que participaram do movimento da Primeira República chamado tenentismo. Resumidamente, o tenentismo foi um movimento que criticava a política vigente da Primeira República. Beleza? Inclusive, diversas pessoas, diversos indivíduos que faziam parte da Aliança Liberal, naquele período criticaram o tenentismo, mas agora viram neles uma forma de fortalecimento da Revolução. Por mais que a negociação entre esses dois setores, os tenentes e a Aliança Liberal, estivesse demorando para acontecer, para se concretizar, um acontecimento naquele mesmo ano serviu como estopim para que a Revolução de 1930 pudesse de fato acontecer. Bom, vocês lembram do vice da chapa de Getúlio Vargas, o João Pessoa? Então, gente, ele foi assassinado em Recife. E mesmo que os motivos da sua morte tenham sido mais pessoais do que, de fato, políticas, o governo foi acusado da morte desse mesmo homem e, sendo assim, os revolucionários usaram esse acontecimento como um pretexto, digamos assim, como um pretexto que eles precisavam para que a Revolução começasse. Após a morte de João Pessoa, a Revolução de fato explodiu no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais e, com o passar do tempo, foi se alastrando por todo o território nacional. A Revolução explodiu no dia 3 de outubro de 1930 e, no dia 24 de outubro do mesmo mês, generais depuseram Washington Luiz do poder e impediram necessariamente de que seu sucessor Júlio Prestes chegasse à presidência. Esses mesmos generais que depuseram Washington Luiz criaram a chamada Junta Provisória, que ficou responsável por tomar conta do país até a chegada de Getúlio. Getúlio, por sua vez, chegou ao Rio de Janeiro em novembro do mesmo ano e assumiu a presidência. Gente, foi assim que Getúlio Vargas chegou ao poder. A partir de então que se iniciou a Era Vargas, em 1930, como eu falei no início do vídeo, e eu quero dizer que ainda tem muito Getúlio pra gente estudar, ainda tem muita história pela frente, galera. A Revolução Armada de 1930 aconteceu objetivando dar fim à política vigente da Primeira República. Quando nós estudamos a Revolução de 1930, nós entendemos que ela não foi perfeita. Na verdade, nenhuma revolução, nenhum movimento é perfeito, mas de um fato nós não podemos negar, que a chegada de Getúlio Vargas ao poder deu início a uma nova fase da história política do Brasil. Formação desse Brasil verde e amarelo. Bom, galera, quero dizer pra vocês que nesse nosso vídeo nós não estudamos necessariamente as características da Primeira República, mas eu prometo pra vocês que eu vou fazer um videozinho bem explicadinho sobre esse assunto e agora me despeço de vocês, agradeço por quem assistiu o vídeo inteiro. Quero dizer que eu estudei, que eu me esforcei, mas que eu aceito qualquer tipo de crítica negativa ou positiva, aceito questões. Além disso, dando umas blogueiras agora. Eu peço pra vocês, por favor, se inscreverem no meu canal, que eu não faço ideia pra onde aponta, e me seguir, por favor, na minha rede social, no Instagram, que eu vou colocar aqui do ladinho. E é isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo.